Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma falácia que existe por aí, que ilude muita gente, né? Que é a falácia a respeito da absolutização do direito de propriedade, né? Antes de mais nada, eu peço para você que não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, ative o sino das notificações para ficar por dentro aqui das nossas novidades e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso ajuda o canal a crescer, e deixa aí o seu comentário que eu quero ouvir. Se tem uma coisa que incomoda demais, né, os caras têm essa patota liberaloide que por conta da má gestão do Estado, não percebem que a origem da corrupção do Estado está nas próprias pessoas. Né? É muito mais um problema de ordem moral e espiritual do que propriamente da estrutura do Estado, né? E eles ficam falando, então, não, que a propriedade é uma coisa que é inviolável, o direito de propriedade ele tem que ser absolutizado em hipótese alguma, que a propriedade para nós é santa, que não sei o que, não sei o que lá. E isso não é verdade, isso não acontece, né? Quando, por exemplo, o bandido está correndo na rua, né? Correndo da polícia, a polícia está no encalço dele, ele pula para dentro da casa dele, ele entra na casa dele, fecha o portão. A polícia não deveria ir atrás dele porque ele entrou na propriedade dele? Deveria, né? Quando você para pensar no que significa o direito de propriedade, você tem que notar o seguinte: imagina um sujeito, ele está na casinha dele lá e ele monta uma fábrica na casa dele e começa a expelir fumaça lá no meio do bairro, fazer um barulho danado. É óbvio que alguém tem que tomar alguma decisão, alguém tem que interagir ali. Ué, ele não tem o direito de fazer uma fábrica dentro da casa dele? Né? Então não é, já vai diminuindo, né, essa absolutização do direito de propriedade. A diferença entre nós e as pessoas que falam o tempo inteiro a respeito da não, que a propriedade, é que nós não mentimos, né, cara? Para nós, o direito de propriedade ele tem o limite imposto pelo bem comum e é preciso estabelecer ao lado do direito da propriedade também o dever do proprietário, né? Se o proprietário tem uma casa lá fechada que está acumulando ratos, baratas, mosquitos da dengue e etc., a prefeitura vai mandar fazer uma limpeza lá, ou não vai mandar fazer uma limpeza, porque é a propriedade, né? O sujeito tem uma propriedade no meio de um lugar que força a construção de a fazer o desvio de 3 dias para se chegar num outro lugar, né? E aí, não vai fazer, porque a propriedade do sujeito é sacrossanta. A propriedade é santa, é sacrossanta, só que ela pode sê-lo, só que ela não é um direito absoluto. Não é um direito absoluto. E nunca vai ser, porque a realidade não permite a absolutização de nada. Nem o direito à vida é um direito absoluto, né? A única diferença, né, é que isso é uma coisa que nós podemos falar com homens e não com meninos, né? A gente pode falar com quem observa a realidade, não com quem está extasiado querendo ir contra o governo. Porque qual é o problema dessa galerinha, né, desse pessoal tarado da propriedade? Qual que é o problema deles? O problema deles é o seguinte: o cara paga IPTU, ele sai com o carro dele na porta de casa, buraco, cidade uma porcaria, né? Porque o valor que ele paga, de fato, não retorna para ele. Ele está sendo roubado. O Estado está servindo como um agente intermediador entre o dinheiro do indivíduo para outros indivíduos de mau caráter que vão investir nas suas próprias vidas e não farão coisa alguma pela cidade, pelas redondezas ali, pela infraestrutura, né? E isso é lógico que é revoltante, né? Isso é uma coisa que revolta a pessoa. Só que a grande pergunta é: se não existisse o Estado, o sujeito saísse, tivesse o dinheiro dele, ele ia investir na infraestrutura ao redor da casa dele? Talvez não. Talvez sim, mas talvez não. Quais seriam os fatores que determinariam que ele faria isso? Ora, ele se incomodar, ele perceber que ele tem que destinar parte do orçamento dele para fazer isso, que já é mais ou menos a ideia do imposto, né?
do imposto sobre isso e ele dedicar tempo para aquilo. Esses três elementos se reúnem, vão conseguir se reunir para fazer isso acontecer? Cara, olha, nem que se reunisse ainda tem o elemento, né, do ânimos. O ânimo, o cara tem que se animar para fazer. Eu acho que não vai fazer. A maioria das pessoas não vai fazer. Quanta propriedade os caras têm condições. Vocês mesmo devem conhecer gente assim, o cara tem condições e a propriedade, em muitos aspectos dela, está caindo aos pedaços. Por quê? Porque o sujeito não se incomoda com aquilo, né? Então, na verdade, se não houver alguém parado, olhando para a situação, não será feito, né? Isso quer dizer que o Estado está fazendo um puta de um papel para as pessoas? É claro que não. O Estado atualmente, ele tem servido em muitos lugares e em muitos graus diferentes como um instrumento negativo, porque ele está cooptando recursos das pessoas, mais do que as pessoas deveriam pagar por essa, mais do que elas estão interessadas na resolução dessas medidas, não tem eficiência, né? Não tem eficiência alguma, então isso, obviamente, gera revolta. Mas o que está por trás disso? É a pouca a não funcionalidade do Estado, né? A gente pode até dizer que o Estado ele é uma organização sempre que responde sempre com um pouco mais de lerdeza às condições as emergências, as condições. Ele é uma instituição que responde com um pouco mais de lerdeza, mas antes uma resposta um pouco mais lenta do que resposta alguma, né? O problema é que o Estado inflado, repleto de pessoas imorais, né? Não é, o Estado é uma instituição, meu amigo. O Estado é uma instituição, ele não tem uma moral, né? Ele não tem uma moral. Se embarcam nele uma série de pessoas imorais, o que vai acontecer com ele, né? O Estado tem diretrizes de moral, né? O Estado ele é formado através de diretrizes de pensamento, né? Só que a prática disso quem faz são os homens, ora as bolas. Não é? Você pode ter a Constituição mais bonita do mundo. Se os homens não aplicarem, não aplicaram. Então o problema é que nas famílias, dentro de casa, a pessoa está sendo deseducada desde lá do começo. Deseducado na escola, deseducado na família, deseducado entre os amigos. Aí ele se torna um político para entrar no Estado. É óbvio que ele vai usar o seu imposto para quê? Então o problema da corrupção do Estado, que torna os serviços mais ineficientes do que eles deveriam ser, porque há uma crítica justa, a ineficiência demora com que o Estado responde a certos fatores, ou como ele usa o imposto, com certeza. Agora, querer a sua destruição na suposição de que os indivíduos, vão tomar as responsabilidades que pertencem ao Estado para si, mas isso nunca vai acontecer. Pelo menos não em massa, isso não vai acontecer. Você vai ficar que nem os comunistas, procurando exemplos pequenininhos ali daqui, da colar, de coisas alternativas que aconteceram na história, para tentar contrastar com uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, que foi a sociedade se organizar desta forma. Então, se esse aqui esse aqui é o exemplo maior, é a regra, né? Ter o Estado é uma regra, né? de como a sociedade organizou o homem, né? Ou melhor, de como o homem organizou a sociedade, né? Então, simplesmente o que a gente tem que discutir é a eficiência do Estado. Muito bem. E a moralidade das pessoas, né? E a moralidade das pessoas. Quando você acha que você não tem responsabilidade com os seus vizinhos e que isso não deve se traduzir em ação alguma, se você não quiser, é óbvio que você vai criar uma relação de desrespeito recíproca que vai levar a estados de conturbação. Isso é evidente. Quer um exemplo disso? Eu morei muitos anos em comunidade mesmo. E eu cheguei à conclusão muito cara ali, era muito óbvio, que 95%, de onde eu tirei esse dado, já sabe, né? 95% dos problemas que afligem a comunidade não se devem
à escola pública. Tinha muito moleque que entrou na escola pública e que ruim ou boa, a gente sabe que é uma porcaria, né? Mas muitos que saíram da comunidade, foram fazer suas vidas, se deram muito bem, né? Mas o grande problema da comunidade era a má educação das próprias pessoas. E é essas pessoas que se tornam vereadores, se tornam deputados, se tornam assessores. Né? E essa ideia da comunidade, né, essa gourmetização da comunidade, ela é completamente falsa. Todo mundo que está na comunidade quer sair da comunidade, vede esse reflexo desse desejo materialista de consumo que existe no funk ostentação, que ganha a música, a cultura, ela é um reflexo, né, do interesse social ali, né? E veja, então, esse funk ostentação é a prova disso. Então, 95, mais do que 90, pelo menos, por cento dos problemas da comunidade eram causados pela própria comunidade em aspectos de má educação. Quantas vezes um vizinho não chama a polícia para o outro, e aí vai lá quem? O policial Haroldo, que ele está muitíssimo interessado em fazer o bem, ele não ganha um salário para estar ali, ele não é uma longa mão do Estado, ele não é, não é. Vai lá o policial Haroldo para botar ordem naquilo ali. Quantas vezes as propriedades não estão, apesar de particulares, estão sendo usadas para vilipendiar o bem comum. O sujeito bota a porra numa caixa de som gigantesca na casa dele e todos os trabalhadores não conseguem dormir. Se alguém às vezes não entrar na casa do sujeito para desligar aquela merda, fica lá incomodando 300 pessoas, porque o sujeito, propriedade, não pode ser. Tenha dó, tenha dó. Então, assim, é porque os caras, essa galera, quando pensa em bem comum, já entende o seguinte: desculpa de Estado para tomar imposto, desculpa de Estado comunista para solapar a dignidade da pessoa individual até destruir tudo que cabe à vida privada. Aí, nesse caso, né, nós temos que ter dar uma colher de chá para essa gente, porque a gente vive um período de doidos, né? Doidos de um lado, doidos do outro. Mas aí eu te pergunto o seguinte: a gente deve se preocupar com esses malucos com esses liberaloides que tanto falam isso? Acho que não. Acho que não, porque as coisas estão de um jeito que é como tentar pregar um prego, meu amigo. Cada vez você precisa dar. Se você der um golpe muito pesado num prego, que se sabe não vai entrar até o fim da madeira, tem um golpe, não tem problema. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando o Milei ganhou na Argentina, a Argentina estava num grau de políticas coletivizantes tão negativo, já tão arraigado, tão destruidor, que ele podia ser o cara mais liberal outrora existente no mundo, tá entendendo? Que mesmo assim, qualquer esforço que ele fizesse não ia ser capaz de desequilibrar para o outro lado a sociedade argentina, ia ser capaz de, no máximo, trazê-la para um maior ponto de equilíbrio. Estão entendendo? Por mais força que ele faça. Né? E aí eu digo para vocês, existe uma regra, um preceito, muito interessante, que é o da estabilidade no movimento. Sociedades humanas, elas têm estabilidade no movimento, elas não são estáticas. Né? Isso quer dizer que a sociedade vai pender ora para o coletivo, ora para o indivíduo. Né? Isso é uma coisa muito comum. A melhor forma de você administrar isso é percebendo que, na verdade, a sociedade não é nem individualista e nem coletivista. A sociedade esse pêndulo que ela faz, para você não deixar que ela penda totalmente para um lado e nem totalmente para o outro, você tem que admitir que este movimento limitado, ele é uma estabilidade harmônica. E o que o Estado deve fazer e as próprias pessoas individuais devem lutar para fazer é manter este pêndulo harmônico, né? Tentar manter o máximo possível este movimento. E isso é um grupalismo, né? Nem individualismo, nem coletivismo, grupalismo. Né? Que a gente pode falar sobre ele em outro vídeo. Né? Mas então eu quero que vocês percebam o seguinte: aí vem gente falar, não, mas esses integralistas são coletivizantes, né? Eles são pessoas dadas aí a querer fazer o comunismo. Tudo bem, só que aí qual é o preceito do cara? Tudo que afirma que o Estado é um pouco mais
do que um mero mantenedor das propriedades individuais, né, um responsável ali por uma semi-segurança pública, já estão num caminho coletivizante. Dessa forma eu acho que a própria realidade se torna, então, coletivizante. Aí é um problema, porque daí é os caras lutando contra o mundo, né? Os caras lutando contra a realidade. Nunca chegará o dia que você terá um Estado onde a liberdade se absolutize e ainda se mantenha a liberdade. Isso não vai acontecer. Quando a liberdade vira um direito absoluto, ela tende a levar ao totalitarismo. Todo ditador, todo cara totalitário, ele só precisa pegar valores, que seja a propriedade, que seja a liberdade, que seja a própria vida. Você pode imaginar um ditador se fazendo pela absolutização de qualquer valor, entendeu? Nenhum valor é absoluto. Todos eles sofrem restrições que, no entanto, não podem se tornar regra. Toda ingerência que se tem, como é que eu posso dizer? Toda vez que você precisa agir contra um desses valores, né? Quando você precisa limitá-lo, né? Isso não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção. E ela acontece quando o valor não cumpre o seu dever como valor, quando a liberdade não está sendo liberdade, quando a propriedade não está sendo propriedade, tá entendendo? Quando esse valor está atentando muito bruscamente contra outros valores. Tá? Então, acreditem no que eu estou dizendo para vocês. Essa galera que fala para vocês esse tipo de coisa é só ilusão. Eles querem se aproveitar dessa repulsa natural que nós temos atualmente, do Estado inflado, do Estado corrupto, do Estado possuído por forças malignas ali, em todos os sentidos, desde o homem do sentido espiritual ao sentido de pessoas nefastas, né? Enfim, está possuído por preenchido por essas forças negativas. Nesse caso, eles se aproveitam, porque quando você corre para a antítese absoluta, parece que você está fazendo alguma coisa, você está muito longe. Não, meu amigo, não está não. Você está sendo enganado de novo. Então, vamos reconhecer o que é a coisa, para a gente nem correr o risco de correr atrás, de ficar como cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Vamos ser realista. Na verdade, uma sociedade não existe se tiver qualquer um desses valores absolutizados de modo absolutizado de tal forma que sejam intocáveis. Não são intocáveis. Nenhum valor pode ser absolutizado ao ponto de se tornar intocável. Isso não acontece. Eles devem ser respeitados na medida que cumprem deveres. Ou seja, deixa de ser um valor quando não cumpre um certo dever. Tá? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, curtam, compartilhem e deem aí a sua inscrição no canal. Forte abraço!